Boa tarde, obrigado a todo mundo pela presença. É um prazer estar aqui falando na FGV. Eu não trouxe nenhuma apresentação, vou realmente refletir algumas ideias juntos e valorizar a parte de perguntas e respostas, que eu acho que é sempre melhor para vocês poderem também participar mais. E fico muito honrado de ser convidado por um núcleo que leva Roberto Campos no nome, né? Porque, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, foi um dos grandes pensadores que o Brasil teve. Lutou muitas vezes numa espécie de deserto, isolado contra toda uma mentalidade coletivista, oposta à economia de mercado, tentando trazer um pouco de bom senso, né? Ele mesmo reclamava que os debates no Brasil geravam muito calor e pouca luz. E ele, sem dúvida nenhuma, foi um dos que tentou acender uma lanterna aí para iluminar um caminho alternativo, diferente. E várias das ideias que ele lá atrás já apontava como equivocadas, hoje em dia a grande maioria entende que realmente atrasaram, ajudaram a colocar o Brasil numa rota mais atrasada em relação, por exemplo, aos pares asiáticos ou países que mergulharam na globalização, sem esse nacionalismo tacanho, essa coisa de o petróleo é nosso e outras bandeiras que ele lá atrás, quase sozinho, tentava combater, né? Então fico muito feliz, porque tenho uma profunda admiração pelo pensamento de Roberto Campos. O que eu queria conversar hoje aqui com vocês é mais uma visão de cenário político-econômico. Eu sou bastante crítico, tenho usado meu espaço, né, na Veja, no Globo, para expor essa crítica em relação aos rumos do Brasil, não só no curto prazo, leia-se últimos 10, 12 anos aí do período do lulopetismo, né, mas em termos mais abrangentes mesmo, a mentalidade do Brasil. Uma vez mais, eu acho que o Roberto Campos precisa que o seu legado seja defendido, porque, infelizmente, se alguns pontos já viraram mais lugar comum hoje, vários outros ainda são vistos como tabu. A própria Petrobras, que eu citei, né? Quer dizer, lei da informática, reserva de mercado, várias coisas que ele combatia lá atrás, muitas caíram, mas outras continuam, né? A mesma mentalidade de o Estado como um grande empresário, como a locomotiva do progresso, da justiça social e tudo mais. Então, acho que ele deixou ali o bastão para alguns pensadores, alguns herdeiros dessa linha liberal pudessem manter essa luta, né? E eu vejo com bons olhos o crescimento do movimento liberal no Brasil hoje. Acho que existem ventos de mudança, né? Podemos conversar um pouco sobre isso, mas tem várias evidências anedóticas de que algo está acontecendo, né? Com o advento da própria internet, das redes sociais. Você vê hoje a turma mais jovem, em vez de flertar apenas com o marxismo como era antes, hoje existe uma alternativa muito embasada e com argumentos, e com livros, e com palestras, e com tudo mais. Então, acho que existe aí uma tendência, uma mudança de tendência importante, incipiente. Mas os rumos do país como um todo, quando você olha de forma mais abrangente, são preocupantes, né? Eu acho que a gente tem... Bom, basta citar que as opções para segundo turno mais prováveis é Marina Silva e Dilma Rousseff, ambas defensoras de uma linha claramente coletivista, de esquerda, fundadoras do PT, e a outra herdeira do pensamento trabalhista de Brizola. Quer dizer, tem muito atraso ainda no debate brasileiro e pouca gente ainda, né, defendendo, erguendo, lutando por bandeiras que eu considero muito melhores e tudo mais. Mas o cenário econômico político, então, que eu trago para a nossa reflexão, com um foco mais no curto prazo, depois a gente fala de tendências maiores, é realmente um cenário extremamente preocupante, porque o que aconteceu e qual é a analogia que eu tenho usado aí nas minhas palestras, né? O Brasil surfou uma onda muito positiva que veio de fora, né? Um vento muito favorável que veio de fora, que tem dois grandes pilares externos, né? Que é o crescimento chinês de um lado e o custo de capital nulo nos países desenvolvidos do outro. Eu posso falar um pouquinho melhor disso. E não aproveitou essa grande onda favorável para fazer nenhuma reforma estrutural
pendente, tão necessária para reduzir o famoso custo Brasil. O que é o custo Brasil de forma bem sucinta? É a enorme dificuldade que é a vida de um empreendedor, de um empresário nesse país. Você, para começo de conversa, tem uma burocracia asfixiante, você não consegue abrir uma empresa, não consegue fechar uma empresa, você leva 100 e tantos dias só para passar por todo o calvário burocrático. Aí depois você tem uma carga tributária escandinava de quase 40% do PIB, tudo isso quase a fundo perdido, porque não tem retorno para a sociedade. A infraestrutura é caótica, você não tem portos eficientes, não tem aeroportos eficientes, não tem estradas eficientes. Você tem uma mão de obra pouco qualificada, vocês aqui são exceção, né, fazendo um engrandecimento pessoal de elite, né, que precisa ser dito isso, é muito raro num país onde a mão de obra vem absolutamente sem qualificação para o mercado de trabalho, analfabetos funcionais mesmo. Isso tudo tem peso para a produtividade das empresas, né? E aí você, de repente, quer competir no mundo global em condições de igualdade com os chineses, com os asiáticos em geral, e até mesmo com alguns latino-americanos que vêm fazendo algum dever de casa nessas áreas, né? Então, simplesmente inviável a vida de um empresário no Brasil. O que ele faz, em vez de atacar as raízes do problema, que leva tempo, que precisa de reformas politicamente difíceis, impopulares, ele vai lá e ataca os sintomas, né? O Brasil é conhecido como o país que vive sempre olhando o sintoma e tentando quebrar o termômetro para ver se a febre passa, né? O famoso caso do marido traído que joga fora o sofá para acabar com o adultério. Não resolve, e com isso a gente tem o quê? Empresários pleiteando subsídios do BNDES, barreiras protecionistas para não ter concorrência de fora, vários outros esquemas, né, que no fundo levam a um benefício apenas dos amigos do rei, que é o modelo de capitalismo de laços, capitalismo de Estado, o nome que for, qualquer coisa menos um capitalismo de livre mercado, que é aquilo que o próprio Roberto Campos defendia e que os liberais hoje defendem, né? Então, e a gente ainda fica, a gente defensor desse modelo, ainda fica com a má fama, porque aí a esquerda, de forma equivocada no diagnóstico e, por conseguinte, no prognóstico, mas certa em atacar alguns sintomas, né, vai lá e condena o modelo como um todo, achando que isso é culpa do capitalismo, né? E não é verdade. O modelo de um BNDES que tem a Bolsa Empresário, que as pessoas reclamam do Bolsa Família e com muita razão em vários aspectos, falta uma estratégia de saída, tem gente que está lá, mais da metade está lá desde o começo, 12 anos, quer dizer, isso não faz sentido. Mas esmola, compra de voto, não é política de Estado, é política de governo, tudo isso é louvável e legítimo atacar no programa, mas o Bolsa Empresário é muito pior. O Bolsa Empresário, o BNDES, quando o PT assumiu o poder, tinha um desembolso anual da ordem de 35 bilhões de reais, hoje é 200 bilhões de reais por ano. Isso tudo para 70% disso para grandes grupos, 12, 20 grupos grandes, né? A seleção dos campeões nacionais de cima para baixo. Toda essa visão arrogante, né, de que cabe ao Estado dirigir a economia, né, e não atacar, respeitar as regras do jogo e deixar a economia funcionar. O próprio Roberto Campos tinha uma frase boa, né, que o Estado funciona melhor como o jardineiro que apara as plantas do que como um arquiteto que desenha as plantas, né? Então, ele não deveria ter essa arrogância fatal de que falava Hayek, que quer ser um designer da economia. Ele deveria apenas funcionar como uma espécie de árbitro de um jogo de futebol. Ele está ali para atender que aquelas regras do jogo vão ser cumpridas e deixar a economia funcionar. Com todo o seu mecanismo de destruição criadora, de que falava Schumpeter, né, que é necessário ter bancarrotas. A Margaret Thatcher, quando assumiu o poder na Inglaterra, disse: eu quero mais bancarrotas e mais milionários, porque o funcionamento de uma economia livre vai ter esse tipo de outcome, esse tipo de resultado desigual. E hoje a gente vê um foco total na desigualdade, como se ela em si fosse o grande problema e não os obstáculos à criação de riqueza, para erguer todos os barcos, né? Para levantar a maré como um todo. Uma mentalidade tacanha, como se a economia fosse um jogo de soma zero, né? Para José ficar rico, João tem que ficar pobre. E por aí vai. Então temos vários ranços ainda da mentalidade obsoleta, ultrapassada, marxista, de luta de classes, de os meios de produção na mão do Estado, como se isso fosse o caminho, planejamento central, né? Isso fracassou em todos os lugares do mundo.
mas nós não atacamos isso. Os próprios empresários têm uma parcela de culpa por focar com uma visão míope no curto prazo, né, em prol dessas compensações dos sintomas e não olhar o que causou o problema em si, que é justamente o excesso de Estado e o intervencionismo e tudo mais. E nenhuma reforma estrutural, então, que reduzisse esse custo do Brasil foi feita nos últimos 12 anos. Nenhuma. Reforma previdenciária não foi feita. Tivemos até alguns retrocessos. E é uma bomba relógio. Tá? O Brasil é uma pirâmide que está engordando nas bases, está envelhecendo antes de ficar rico. E tem um modelo previdenciário absolutamente terrível, porque é um esquema Ponzi de pirâmide, né? Onde os novos entrantes pagam aos aposentados e sem nenhum elo com quanto foi contribuído ao longo da vida de trabalho. Então, e fora outras coisas absurdas, como vários privilégios no setor público, e por aí vai. Mas é um acidente à espera de acontecer que nenhum político tem coragem de endereçar, porque é impopular e porque, afinal de contas, não estoura amanhã, então não joga para frente. Reforma trabalhista não foi feita. Nós temos uma lei trabalhista da era Vargas. Estou aqui na Fundação Getúlio Vargas, mas isso precisa ser dito, né? A lei trabalhista que data da era Vargas podia ter alguma razão de ser naquela época, mas é uma coisa extremamente ultrapassada. Foi inspirada na Carta del Lavoro, de Mussolini, né? E tem esse viés também de patrão como um explorador e o trabalhador como explorado, e o que a gente precisa hoje é de flexibilização no mercado de trabalho, né? Um mercado de trabalho extremamente engessado, e a gente fica nessa coisa de que, como o patrão é visto, a gente parte da premissa que ele é um explorador, a gente acha que todos os ganhos, as tais conquistas trabalhistas vão vir de pressão de Estado ou pressão sindical. Não funciona assim, né? Você apenas vai criando mais e mais privilégios para aqueles que já estão empregados à custa de muitos que estão na informalidade. Resumo da ópera, quase um terço da mão de obra na informalidade, sem nenhum benefício desses que a gente acha louvável, né? 13º, 14º, férias remunerada, não pode demitir, não sei o quê, várias regalias que, no fundo, quando a gente dificulta a demissão, a gente dificulta a contratação também, né? Nada disso foi atacado pelo governo nos últimos 12 anos. Infraestrutura, bom, por extremo preconceito ideológico, nós tivemos um enorme atraso nas parcerias público-privadas. Quer dizer, o governo ficou 5 anos sem fazer novas concessões porque acusava os tucanos de privatista, como se isso fosse um grande pecado. Resumo da ópera, está aí a infraestrutura capenga do Brasil sem ter condições de acompanhar o que aconteceu até mesmo no lado da exportação, que cresceu por fatores exógenos, como o crescimento chinês. Então, agora, com muito atraso e de forma mal feita, porque tem esse preconceito ideológico contra a iniciativa privada, o governo flertou com algumas concessões para transferir uma parte dessa infraestrutura para a iniciativa privada, que é sempre mais eficiente. E não é mais eficiente, gente, porque a gente parte da premissa que eles são bonzinhos e o Estado é ruim. Não é nada disso. A gente pode imaginar os mesmos tipos de pessoa, que já é uma premissa agressiva, porque o processo político tende, tem várias teses sobre isso, explicando melhor porquê, a levar ao poder as pessoas mais medíocres e não as melhores, né? Mas basta pensar no mecanismo de incentivo. A iniciativa privada tem o escrutínio dos próprios donos daquele capital, de olho ali onde está sendo alocado aquele recurso. Isso faz com que eles estejam atentos a, se tem ineficiência, puni-la, e se tem excelência, premiá-la. É assim que tem que funcionar, né? E além do mecanismo de destruição criadora do próprio mercado, que quem for incompetente vai à bancarrota, vai à falência. É assim que tem que funcionar. A contrapartida do Estado é que o governo lida com o dinheiro da viúva, né, de terceiros, de nós, não tem esse escrutínio do dono do dinheiro ali de olho no seu uso, né, e você não consegue muito bem, pelas amarras do próprio funcionamento do Estado, punir a incompetência e premiar a excelência. Resumo da ópera, a gente vê essa ineficiência de repartições públicas das estatais usadas como braços partidários, antros de corrupção, e por aí vai. Não é que a pessoa é malvada ou coisa do tipo. O mecanismo de incentivos é inadequado. Tivemos um atraso enorme em delegar um monte de áreas que podiam ser feitas e executadas melhor pela iniciativa privada por ranço ideológico. Mão de obra qualificada, em vez de investir em alguns cursos especializantes, nem todo mundo tem oportunidade ou até mesmo capacidade ou interesse, muitas vezes, por necessidade de sobrevivência,
para dedicar 4 anos da vida investindo, porque é um investimento pesado, a gente sabe disso, num curso profissional, num curso de graduação ou pós-graduação como vocês. Tem gente que faz muito mais sentido imaginar que vão dedicar 1, 2 anos ali a um curso especializante e sair com um elo maior em relação à demanda do mercado. O que a gente tem no Brasil? Uma educação, um ensino, principalmente público, mas não apenas público, totalmente tomado pela área de humanas. Eu sou economista, eu sei do que eu estou falando, mas pior ainda a área de história, antropologia, sociologia e por aí vai. Totalmente voltada para essa visão romântica de todos, o foco no diploma, né? O culto ao diploma. Todos vão ter um diploma, tarará, e o mercado é essa coisa maligna, né? Resumo da ópera: máquina de doutrinação ideológica, sai um bando de gente que vai trabalhar, entre aspas, como militante do Black Bloc ou algum sindicato qualquer, e o mercado fica lá sem mão de obra treinada, né? Não dá para competir com China, não dá para competir com a Ásia em geral, que investe bastante nisso. O governo do PT não fez dever de casa nessa área também, é uma área que exige foco de muito longo prazo, né? Os resultados só vêm depois de um tempo. Resumo da obra: estamos caindo no ranking que já era muito ruim do PISA e de instituições internacionais que tentam medir essa qualidade do ensino. Então, nenhuma reforma estrutural foi feita, mas todo mundo, de repente, achou que estava mais rico, que o Brasil era a bola da vez, a revista The Economist colocou o Cristo Redentor decolando, e por aí vai. De onde vem isso? Né? É o que eu venho tentando explicar ao decorrer dos últimos 3 anos. Né? Foi um bilhete da loteria que o Brasil ganhou. O Brasil não teve mérito nessa sensação de riqueza. Para não ser totalmente injusto, ele teve algum mérito, que começou lá com Collor abrindo a economia, principalmente com Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, com lei de responsabilidade fiscal, com algumas privatizações importantes e com um tal tripé macroeconômico. E o presidente Lula, também, justiça seja feita, soube preservar isso no primeiro mandato. A carta ao povo brasileiro foi uma sinalização já nesse sentido, e com Palocci e com Henrique Meirelles, ele de fato soube respeitar esse tripé macroeconômico, que foi rasgado no segundo mandato, e aí começou a focar apenas em eleger seu poste e tudo mais. Né? O crescimento chinês foi o grande responsável pela sensação de euforia com o Brasil, porque o Brasil nada mais foi nesse período do que um China player. Né? E por que isso? Porque a China começou a crescer de forma muito acelerada, demandando com uma voracidade incrível recursos naturais que ela não tem. E o Brasil, por sorte do destino, tem em abundância. Né? Minério de ferro lá em Minas, soja e um monte de outras commodities. Basta citar que metade da nossa pauta de exportação de produtos de commodities, né? De produtos básicos. E os nossos, não só quantitativo como preço desses produtos, dispararam os preços no mercado internacional. Isso fez com que nossos índices de termos de troca melhorassem muito no Brasil, ou seja, aquilo que a gente exporta sobre aquilo que a gente importa subiu muito de valor, e o Brasil teve essa sensação de riqueza que, somado ao cenário internacional de custo de capital nulo, fez com que tivesse até mesmo aquilo que a Dilma chegou a falar de um tsunami monetário. Ou seja, todos os investidores olhando para os seus quintais sem nenhuma oportunidade de investimento, porque lá a taxa de juros estava negativa em termos reais, se você descontar a inflação, né? Esse pessoal começou a olhar apavorado para qualquer alternativa viável que desse para alocar recursos e ter algum tipo de retorno, algum tipo de yield, né, de gordura. O Brasil, por sua dimensão, por sua democracia minimamente estável em relação aos demais, é óbvio que atraiu, virou a bola da vez. Né? Então somou isso, fez com que o governo pudesse empurrar com a barriga esses problemas todos estruturais que eu citei, não fizesse nenhuma reforma e, não obstante, tivesse essa sensação de riqueza generalizada. Garantida, em boa parte, pelo crescimento de crédito sem lastro. Ou seja, não houve um aumento de poupança no Brasil que justificasse esse aumento de crédito. Né? Eu não sei quantos são familiares com a linguagem econômica, mas você precisa poupar para investir. Né? Qual é a alternativa? Você pegar emprestado poupança de fora. Basta pensar no indivíduo. Né? Só que se você fizer isso com muita frequência, sem fazer o dever de casa, ou seja, sem pegar esse recurso e investir na sua capacidade, na sua competitividade, na sua produtividade,
e usar para comprar carro novo, televisão nova e por aí vai, é óbvio que inexoravelmente você vai cair na mão de um agiota. Em algum momento, a turma que emprestou vai querer o dinheiro de volta e vai desconfiar da sua capacidade de pagamento. Aí é a hora que a gente gosta de acusá-los de abutre, exploradores, insensíveis, capitalistas e tudo mais. Né? Mas na hora que a gente quis o dinheiro, ninguém reclamou. Quando começaram a sentir os bancos privados, por exemplo, que o negócio ia dar problema na frente, os bancos recuaram na taxa de crescimento do crédito, da carteira de crédito. O que fez o governo? Pisou no acelerador e fomentou uma possível bolha de crédito no Brasil, que é o cenário atual. Não sei se já é bolha ou não, há controvérsias, é um debate difícil, mas muitos economistas são da opinião de que é praticamente um cenário, se não de bolha, de espuma. Né? Porque a Caixa Econômica Federal, por exemplo, em um único ano, 2012, aumentou sua carteira inteira de crédito em 45% em um ano. Quer dizer, 600 bilhões, você imagina que o critério não é econômico, é um critério político, a pressão vem do Planalto, não vem naquela, repito, né, naquele escrutínio dos próprios sócios de olho na rentabilidade do negócio. Então houve um mau uso, uma má alocação de recursos muito grande no Brasil, como se não houvesse amanhã, a cigarra lá que ganhou loteria, achando que o verão ia durar para sempre, e o verão um dia acaba. Chegamos no cenário de estagflação, que é a pior conjunção possível para uma economia, né, que é você ter estagnação econômica com inflação elevada. Muita gente esquece que isso é possível, porque acha que a inflação só vem quando o crescimento econômico é forte. Balela. Eu achava que na década de 70 essa utopia, essa falácia já teria sido enterrada, porque o mundo viveu uma época de estagflação, até mesmo nos Estados Unidos. Só que a gente aprende com a história que pouca gente aprende com a história. E aí, uma vez mais, insistiram nos mesmos equívocos, achando que podia bombar crédito, estimular consumo, demanda agregada, sem olhar para o lado da oferta, ou seja, para o lado da produtividade, para o lado da eficiência da economia, e do lado do investimento e poupança, e aí, obviamente, acabamos num cenário, então, de ausência total já de crescimento. Estamos, de fato, numa recessão já técnica, 2 trimestres seguidos de queda, e uma inflação de 6,5% maquiada. Maquiada porque a verdadeira é mais alta que isso, porque tem vários preços administrados pelo governo represados de forma artificial e insustentável. Porque preço é uma coisa importantíssima na economia. Ele serve justamente para levar informação importantíssima para tomadores de decisão, de tudo que é lado. Né? Então ele tem que fluir de forma livre, ele tem que realmente sinalizar o encontro entre oferta e demanda. Quando o governo vai lá e começa a quebrar esses termômetros todos, segura, congela a gasolina, segura o preço da tarifa de energia elétrica, se congela a tarifa de ônibus, como se isso fosse possível de manter ao longo prazo, né? Isso vai gerando distorção na economia e má alocação de recursos, né? E vai piorando, agravando ainda mais o quadro. Então, esse é o cenário de hoje. A minha preocupação muito grande, qual é? É que quem está no governo sequer acusa o golpe dos equívocos, sequer faz uma meia-culpa em relação ao que aconteceu. Óbvio, a gente tem que dar um desconto porque estamos em época de eleição e o discurso de responsabilizar-se por erros pode não ser politicamente interessante. Mas o mínimo que se esperava dessa equipe econômica era sinalizar rumo a algumas mudanças de rumo, né? Porque na direção de alterar o curso, porque no caminho que está vai levar direto de encontro ao muro, né? Vamos bater de frente ao muro. Toda a mensagem que a equipe do governo Dilma emite ao mercado é na direção contrária, é na direção de que nenhum desses problemas existe, é coisa de pessimista, é coisa de intriga da oposição, e eles querem dobrar a aposta. Eles acham que tem que, e estão fazendo isso. Saiu essa semana uma medida que eles estão tentando aprovar de facilitar crédito imobiliário, para você poder pegar parte desse financiamento subsidiado para comprar mobília e tudo mais. Quer dizer, os mesmos equívocos que os países que tiveram uma bolha creditícia no setor imobiliário fizeram. E o governo quer dobrar a aposta na mesma toada, que obviamente vai ter resultados terríveis, porque insanidade é você realmente não entender o que te trouxe esse buraco e querer cavar mais fundo e insistir nos erros. Por outro lado, a favorita a substituir aí, se ganhar as eleições o governo do PT, né, a presidente Dilma,
é uma pessoa, como eu disse no começo, que tem um histórico todo de esquerda e contra tudo isso que eu falei. Quer dizer, foi contra a lei de responsabilidade fiscal, sempre tratou com um certo desdém o agronegócio, que é a grande locomotiva do crescimento brasileiro, responsável por 100 bilhões de dólares de exportação, 40% da nossa pauta e 40% dos empregos gerados no Brasil. É uma pessoa que tem um viés meio romântico de ecologia e que bate de frente justamente com a questão do agronegócio e vários outros indícios de que sua trajetória não deixa muito confortável aquele que entende o diagnóstico que eu estou tentando aqui fazer, né? Mas dito isso, e para não fechar com muito pessimismo, né, é alguém que não só soube se cercar de economistas que entendem essa linguagem e têm um diagnóstico muito parecido, como é o caso do Eduardo Gianetti da Fonseca ou do André Lara Rezende, como eu não achei que fosse viver para ver a Marina Silva acusar a Dilma de não respeitar o tripé macroeconômico e defender a independência do Banco Central, ou a autonomia. Por que é importante a autonomia do Banco Central? Sempre na história, e isso eu digo assim, 4.000 anos, não é coisa de 100 anos, um século, não, são 40 séculos, desde lá de Código de Hammurabi, que quando os governos tiveram oportunidade de pegar e controlar preços de um lado e controlar a moeda do outro, eles abusaram dessa prerrogativa, eles abusaram desse direito, né? Gerando o quê? O pior imposto que existe, o mais nefasto que existe, porque é disfarçado e porque bate no bolso do mais pobre de forma desigual, que é o imposto inflacionário. Quando você tem um governo que pode manipular a oferta creditícia e monetária numa economia, o governo vai abusar disso. Os países desenvolvidos, se dando conta disso, criaram mecanismos para tentar mitigar esse efeito, ou tentar, pelo menos, criar pesos e contrapesos, e o mais importante deles foi justamente um Banco Central com autonomia operacional ou independência legal. Por quê? Porque o Banco Central vai ter um mandato paralelo ao do governo, a da presidente, e com a clara missão de perseguir uma meta de inflação bem definida, e essa é a sua razão de ser. Ele não tem outra razão de ser. Então ele vai, de forma técnica, olhar para todos os indicadores macroeconômicos e perseguir aquela meta de inflação. Quando você torna ele subserviente aos interesses políticos do governante do momento, é óbvio que ele vai querer abusar da maquininha de impressão de moeda e crédito, porque é da natureza humana. Se todo mundo aqui, se cada um de nós aqui tivesse uma maquininha de imprimir dinheiro em casa, seria muito pouco provável não abusarmos disso. Hoje eu quero comprar um negocinho, imprime ali um dinheirinho. Só que isso é transferência de riqueza, porque impressão de moeda não gera riqueza. O que gera riqueza numa economia é aumento de produtividade, é fazer mais com menos, é produzir mais com menos insumo. Isso é a história do capitalismo desde a Revolução Industrial, pelo menos. É você pegar o mesmo input ou menos input e do outro lado sair output cada vez maior. É você produzir mais energia com menos uso de recursos naturais. É você poder, com menos horas trabalhadas, entregar mais e mais serviços ou produtos demandados por todos nós. Essa é a história do capitalismo. Criar riqueza. Né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade de bronze não acabou por falta de bronze, e os recursos naturais não aumentaram. Não é que veio de Marte alguém que deu mais recursos para a gente. Mas hoje há um grau de riqueza no mundo muitíssimo maior do que havia há 500 anos. E onde está a explicação para isso? Está justamente no ganho de produtividade do capitalismo. Imprimir moeda nunca foi receita de progresso. Quem foi por esse caminho sempre resultou apenas em desgraça, caos social, hiperinflação, como o Zimbábue, como a Venezuela hoje, como a própria Argentina está indo. Então, o Banco Central tem que ter autonomia para poder justamente se blindar dessa tentação política de captura dessa importante entidade numa economia de mercado. Pois bem, Marina Silva está assinando sua carta ao povo brasileiro, né, dizendo justamente que defende isso. Então, obviamente, é uma esperança que surge. Resta saber se, primeiro, ela vai mesmo ganhar e, segundo, se ela vai mesmo respeitar esses compromissos minimamente necessários para recolocar a economia brasileira de volta no trilho, porque, repito,
insistir na direção atual é caminhar rumo à desgraça. Tá? Isso tem que ficar claro, isso não é discurso de pessimista, isso não é discurso de oposição, isso é um discurso construtivo de quem vem fazendo isso há 3, 4 anos, porque está vendo que vai dar problema sério na frente e já está dando. Né? Então, nós chegamos hoje, acredito eu, num momento de encruzilhada do Brasil. O Brasil tem aí uma decisão a tomar agora em outubro muito importante, se vai realmente dobrar a aposta rumo ao bolivarianismo, a esse modelo nacional desenvolvimentista, né, que delega ao Estado toda a sabedoria, todo o poder para perseguir o progresso e a justiça social, ou se vai entender que isso não deu certo uma vez mais, porque não é novidade, né? O regime militar é acusado de direita, mas a era Geisel foi uma era muito parecida nesse aspecto ao atual governo. Então, uma vez mais, vamos bater no muro, quebrar a cara, para entender, então, que o que a gente precisa é aquilo que, fecho com Roberto Campos, jamais tivemos, nunca nos deu o ar de sua graça, apesar de ser acusado por todos os males que assolam o Brasil, que é o liberalismo, velho ou novo, né, que tem um neoliberalismo. Então, precisamos seguir na única trajetória que ainda não foi tentada no Brasil. Dê ao mercado, dê à economia de mercado, à liberdade individual, uma chance. Né? Porque do jeito que está, com essa mentalidade estatizante, coletivista e tudo mais, a gente não vai conseguir realmente sair desses eternos voos de galinha. Né? Baixa altitude, muito espalhafatoso, muito barulhento, mas sem alcance longo, sem sustentabilidade. Então, para a gente realmente entrar num voo de águia sustentável e mais alto, a gente tem que adotar a única solução que ainda não foi tentada no Brasil, que não por coincidência foi adotada em todos os países que conseguiram deixar para trás o estado natural da vida dos seres humanos, que é a pobreza. Né? A gente vive numa era meio mimada, onde a gente acha que direitos e tudo, e riqueza são uma coisa assim que cai do céu, são coisas que brotam da árvore, e basta a gente, quem não chora não mama, basta fazer birra, bater o pé no chão e vamos ter vários direitos e várias benesses do Estado, essa grande ficção que existe para atender, para que cada um viver à custa de cada um, né, de todo mundo. Não é por aí. Acho que existem apenas 2 saídas básicas para o Brasil: o liberalismo ou aeroportos. Né? A Marina Silva ainda não representa a saída liberal, mas que seja pelo menos, né, recuar na intensidade da desgraça do rumo atual, que será desastroso se a gente insistir nele. Vamos abrir para pergunta. Obrigado.